Meus amigos, na semana passada, nesses últimos dias, a Nicarágua, um país aqui muito próximo ao Brasil, governado por um amigo de Lula, o senhor Daniel Ortega, e a esposa desse Daniel Ortega, a senhora Rosário Murillo, um casal muito assim unido, que adora a política e que governa aquele país, a Nicarágua, muito conjunto. São muito cúmplices, são cumplicidade, que é uma das características da ajuda mútua de um casal. Muito parecido, em certo sentido, dessa união com também o nosso casal presidencial aqui no Brasil, o senhor Lula e Janja da Silva. O casal Janja Lulu, Lulu Janja, como já se disse por aí. Vejam bem, o que está acontecendo na Nicarágua, que é uma ditadura, mas vamos dizer assim, cuja dureza do regime vem se aprofundando nesta última semana. Este Daniel Ortega, ele foi presidente pela primeira vez na pobre Nicarágua, lá nos idos de 1985. Para vocês terem uma ideia, esse senhor está no poder na Nicarágua há tanto tempo que quando José Sarney assumiu o poder aqui no Brasil em 85, esse Daniel Ortega, já presidente da Nicarágua, veio aqui para a posse do Sarney. Bom, o senhor Daniel Ortega ficou no poder ali até 1990, saiu um pouco dos holofotes, porque ainda não tinha condições de se estabelecer completamente, e volta, ele e sua mulher, a senhora Rosário Murillo, para o poder na Nicarágua em 2007. E desde 2007, o casal está lá no poder até hoje. Nesse tempo todo, é claro que as instituições, por um motivo ou outro, foram ficando muito afáveis e favoráveis ao ditador Daniel Ortega e a sua primeira-dama. A primeira-dama do Daniel Ortega, que eu já disse a vocês, vem a ser também, cumulativamente, vice-presidente daquele país, a Nicarágua. E além disso, talvez porque alguns aliados, inclusive do judiciário, começaram a se enfadar um pouco do casal presidencial da Nicarágua e, de uma certa forma, buscar alguma independência mínima que fosse. O casal se rebelou contra o judiciário na semana passada. O casal Ortega mandou prender mais de 200 juízes na semana passada, dentre eles 2 ministros da Suprema Corte, 3 ministros, 2 ministras e 1 ministro. Uma das ministras, que foi tirada à força de seus afazeres, a doutora Alba, presidente, que era até semana passada, da Suprema Corte nicaragüense. A doutora Alba foi tirada a fórceps de seu gabinete e posta dentro de casa, da casa dela, em prisão domiciliar, com vários policiais, dia e noite, vigiando para que ninguém entre, ninguém saia de sua residência. Está em prisão domiciliar, assim como vários outros funcionários do judiciário, vários outros juízes do judiciário. E quem foi colocada lá para presidir o Supremo da Nicarágua? A primeira-dama. A primeira-dama da ditadura nicaragüense. Agora é presidente do Supremo. Vejam que beleza. Beleza para eles. Agora, o motivo deste vídeo. Estas coisas todas estão acontecendo lá. O casal presidencial da Nicarágua persegue evangélicos, persegue a Igreja Católica, persegue empresários, persegue a Cruz Vermelha, expropria, toma o patrimônio de todas essas instituições, liberdade zero. Lá na Nicarágua, para qualquer estrangeiro entrar, é uma burocracia quase que absoluta, porque a ditadura não quer que se registre o que se faz lá. A coisa veio num crescente tão grande de 2007 para cá que em 2018
A população esboçou umas manifestações na rua e que foram repelidas drasticamente à custa de vidas. Inclusive uma brasileira foi alvejada e fatalmente despedida da vida em uma daquelas manifestações. Mas, sobretudo, a perseguição aos bispos e padres e frades e freiras da Igreja Católica vem aumentando muito. Por quê? Porque os bispos e padres e freiras começaram a abrir o bocão e denunciar as coisas nada democráticas que esse casal presidencial da Nicarágua, amigo do casal presidencial do Brasil, tem feito por lá. Aí, a Folha de São Paulo, trazendo uma narrativa muito relativa dos fatos, noticiou o seguinte esta semana, que por conta dessas últimas perseguições a um determinado bispo da Igreja Católica, lá na Nicarágua, que Lula teria cortado relações com o presidente Daniel Ortega. Que Lula estaria se afastando, que a gota d'água que levou ao afastamento foi, enfim, estas perseguições mais agudas contra esse bispo católico. Meus amigos, balela pura. A relação de companheirismo, de mútua ajuda entre Lula, Daniel Ortega e o PT e o Foro de São Paulo é muito mais profunda do que possa a vã filosofia da Folha de São Paulo imaginar. Então isto é uma narrativa deturpada dos fatos, não se sabe a serviço de que ou de quem, que a Folha de São Paulo, certamente outros veículos do consórcio de mídia trarão. Não se enganem, os laços de fraternidade, amizade e aprendizado entre os casais presidenciais da Nicarágua e do Brasil só estão no começo.